Assistir a vídeos, usar aplicativos, ler materiais em inglês, ouvir músicas. Talvez você já faça tudo isso. Estude inglês. E ainda assim você sente que você não sai do lugar. O progresso para você parece muito lento ou até inexistente. Se você se identificou de alguma forma nesse vídeo, eu vou te mostrar o que pode estar segurando o seu progresso no inglês e como existe um caminho que pode acelerar esse aprendizado em uma abordagem muito mais eficiente e prática. Se de alguma forma você acha que o seu inglês ainda está travado, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar o que é que pode estar faltando. Desde quando eu comecei a dar aula em 2015, eu recebi muitos alunos com a mesma frustração. Eles estudavam inglês, mas não sentiam evolução. Na hora de falar, eles travavam. Muitos desses alunos assistiam a vídeos em inglês, ouviam músicas internacionais, usavam até mesmo aplicativo todo dia, como o Duolingo, e planejavam, mas de alguma forma, ou eles não conseguiam manter o ritmo, ou seja, eles desistiam no meio do caminho, ou eles realmente travavam na hora de falar, não conseguiam se comunicar apesar de estudar. E só depois de começar a ter aula comigo que eles perceberam o que realmente faria diferença, que é interação real, suporte e prática. Esses 3 elementos são indispensáveis quando o assunto é fluência. Sem eles, até para quem tem facilidade em estudar sozinho, o caminho é muito mais lento. Então por que a maioria das pessoas não consegue aprender inglês estudando sozinho? Porque o aprendizado de idioma tem uma função social, que é a comunicação. Então, para realmente aprender um idioma em um nível que você consiga se comunicar, tem 3 pontos que são essenciais. Primeiro, prática constante e real. Segundo, suporte para corrigir os seus erros. E terceiro, motivação e compromisso. Se você estuda sozinho, você não tem esses 3 pilares. Isso faz com que seu progresso seja mais lento e que por mais que você aprenda algumas coisas, você não chegue a um nível de comunicação suficiente. Por outro lado, quando você aprende em grupo, quando você aprende com outras pessoas, quando você tem interação, isso transforma completamente o seu progresso. Então vamos entender agora melhor esses problemas e como a gente pode solucionar cada um deles. Então o primeiro é falta de prática real. Quando você estuda sozinho, você pode até aprender a estrutura do idioma, pode aprender algumas frases, mas se você não coloca isso em uma prática real, você não ganha confiança para falar. Aí você vai me falar, teacher, mas eu tenho ChatGPT para conversar. Mas é muito diferente. Quando você for para o mundo real, quando você vai se comunicar em uma viagem, em uma situação de trabalho, quando você vai falar com outras pessoas, tem pontos sociais que você só consegue simular com outras pessoas. Ou seja, quando você pratica em grupo, mesmo do início, você vai aos poucos ganhando confiança e se sentindo mais à vontade para falar inglês. Segundo ponto, dúvidas sem solução. Se você está estudando sozinho, quem é que vai te corrigir? Quem responde às suas dúvidas? Quem dá um feedback da melhor forma para você realmente avançar no seu processo? Se você tem um ambiente com suporte, ou seja, com uma orientação de um professor, por exemplo, você tem exatamente o caminho que você tem que seguir, os erros que você tem que corrigir, para que você continue melhorando e não fique parado cometendo os mesmos erros. Terceiro ponto, que é um dos maiores, é a motivação. Quando você estuda sozinho, é muito mais fácil você desmotivar. Isso porque estudar sozinho pode ser muito solitário e desanimador. Você não tem com quem trocar, não tem ninguém te incentivando, você não tem nenhum compromisso com outras pessoas. E a gente naturalmente tende a respeitar mais os compromissos que a gente tem com os outros do que com a gente mesmo. Então, se você não tem ninguém para te motivar, ninguém para te acompanhar, é muito provável que você desista mais fácil. Enquanto em grupo, o progresso é muito melhor. Por quê? Porque além de você ter um compromisso, seja com outro professor ou com outras pessoas que estão estudando com você, você se inspira na evolução que você vê nos outros e também você pode ser motivo de inspiração para os outros, o que te motiva. Então é um ciclo muito positivo e isso te ajuda a ser mais consistente, ou seja, a não desistir. E aqui eu sei que entra um ponto muito delicado, né? Que é valor. Ah, teacher, para eu estudar então com um professor particular, por exemplo, pode ser sim muito fora do seu orçamento hoje. Ou até mesmo estudar em grupo em um curso tradicional.
um curso de franquia, talvez 300, 400, 500, R$ 1.000 por mês, não estejam dentro da sua realidade. Eu entendo que isso é hoje um obstáculo para muita gente. Então, depois de encontrar muitas histórias como essas, de pessoas que tentavam aprender inglês sozinha, tentavam aprender, estudavam com cursos gravados, mas que não tinham nenhum tipo de interação, de feedback, de nada, eu criei um espaço desenhado para quem quer sim aprender inglês com eficiência, com prática, com interação, com consistência e com suporte, onde você tem aulas de conversação toda semana, encontros individuais para ter um feedback sobre a sua evolução, um chat exclusivo para os alunos poderem conversar em inglês e também conversar sobre o aprendizado, e o mais sensacional, uma rede social secreta nossa, onde você pode compartilhar suas dúvidas, pedir opinião, encontrar alguém para estudar junto com você, interagir com outras pessoas que estão nessa caminhada também. Ou seja, você tem um grupo ali que vai se motivar a continuar evoluindo. Isso além de aulas muito práticas, curtas, diretas ao ponto, focadas em comunicação da vida real. E mesmo dentro das aulas gravadas, você encontra momentos de interação que você consegue colocar em prática ali na hora que você está aprendendo. Então essa comunidade é também para quem gosta, assim, de estudar sozinho, no seu momento, no seu tempo, porque você pode fazer isso com as aulas disponíveis, assistir quando você quiser. E você tem ainda o diferencial da interação, que faz toda a diferença quando o objetivo é se comunicar em inglês. Não existe aprender inglês a se comunicar sem prática. Ou seja, eu coloquei no mesmo lugar todas as ferramentas que você precisa para aprender sim a estrutura do inglês, mas também praticar e interagir com outras pessoas que têm esse mesmo objetivo, e isso por um preço muito mais acessível do que um curso tradicional de inglês. Então, se você quer realmente aprender a se comunicar em inglês de uma forma prática, eficiente, consistente, parar de tentar fazer isso sozinho, porque aprender inglês não precisa ser solitário nem sofrido, clica no link da descrição para conhecer melhor a comunidade e fazer parte de uma comunidade de adultos bilíngues. Te espero lá!